Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento nós vamos começar mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble, que é a plataforma de programação no Code que a gente utiliza para ministrar as nossas aulas aqui no canal. E nessa aula de hoje nós vamos aprender paginação em repeat grupos, em grupos repetidores. Então nós vamos aprender a configurar ele para ele ficar puxando os dados da próxima página e também vamos colocar um painel interativo aqui para ele puxar página por página específica, tá bom? Então essa aula de hoje aqui, ela vai tratar de paginação em repeat group, tá? Eu criei aqui um formulário simples de inserção de dados de usuários, com nome, e-mail, contato, foto, e aqui a gente registra, aqui a gente reseta os inputs, tá? Então, nesse repeat group que eu coloquei aqui embaixo, a gente já tem 6 usuários cadastrados. Se eu cadastrar mais um aqui, ó, vamos lá. Vamos colocar uma foto fictícia aqui para o Carlos, que também é um nome fictício, né? Vamos usar essa aqui. Já tem ali alguém com essa foto. Vamos pegar outra. Essa. Pronto, essa não tem ninguém. A gente registra, ele já vem para cá, se a gente coloca a rolagem no grupo repetidor, ele já está aqui. Como que nós podemos estar trabalhando de uma forma simples a paginação, tá? Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu tenho aqui um grupo repetidor, ele não está com linha fixa, tá? Ele está com altura de linha de 45 e eu coloquei aqui os elementos para a gente poder visualizar os campos aqui, certo? A contagem, foto, nome, e-mail e contato, que são os campos desse grupo aqui de inscrição de usuários que eu fiz para poder a gente entender o funcionamento dessa aula. O que eu vou fazer? Eu vou manter ele aqui, ó. A altura desse repeat grupo ele está com 274. Eu vou colocar ele com 250 e eu vou deixar ele com a altura mínima dele também de 250. Aí ele vai aparecer uma linha só por vez, certo? Isso aqui funciona assim, ó. Vou jogar isso para cá, tá? Aí, ó, vou mudar a disposição aqui dos elementos. Essa é a foto, né? Vamos aumentar a foto aqui. Vamos deixar 150 por 150, o tamanho dela. Deixa eu ver aqui para ficar mais ou menos alinhado, né? Centralizado. Pode ser até mais aqui, ó. 180 por 180. Isso. Vou dar uma centralizada nesse número aqui. Vou aumentar o tamanho, a fonte dele também, tá? Vou deixar ele com 36. Vamos ver como é que ele fica. E agora aqui, ó, as informações eu vou alinhar em cima do paralelas à foto, tá? Deixa eu botar a borda aqui só para a gente localizar. Então aqui vai ser o nome, né? Aqui o e-mail. E aqui embaixo vai ser o contato. Telefone, beleza? Vamos usar uma disposição assim. Então se a gente atualizar a página aqui, ó, como é que aparece agora? Aparece só um usuário, tá vendo? Na verdade são vários aqui, né? Porque estão toda. Eu só coloquei o tamanho da linha aqui para poder aparecer tudo. Eu tenho que fazer o seguinte aqui agora, ó. No repeat grupo. Tenho que tirar aqui, tenho que limitar ele com uma linha só. Pronto. Aí só vai aparecer o primeiro aqui do registro. Ó.
Olha lá, não aparece mais. Como então que a gente visualiza? Duas maneiras bem simples, tá? Deixa eu colocar a borda aqui nesse repetindo também. Vamos mudar a cor dele aqui, né? Vamos colocar uma corzinha mais assim, para só dar uma destacada. A borda a gente pode colocar 100% de cor preta. Isso. Esse aqui eu vou botar plano de fundo também aqui, né? Background branco para separar. Só para dar uma melhorada no layout, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo isso aqui. A foto não precisa. O que a gente faz aqui agora, ó. A primeira maneira, eu vou vir com o ícone. Vou colocar desse lado aqui. Eu vou escrever right, que é seta para a direita, né? Deixa eu ver uma seta. Eu vou pegar essa aqui, ó. Da cor preta também. Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui. Vou duplicar ela, Ctrl D. Aí eu vou alinhar ela aqui, ó. Vou alinhar ela com o outro lado. Vou jogar assim mesmo para lá, não tem problema não. Aí eu escrevo aqui left. Na verdade eu vou pegar ele direto aqui, ó. Ele já está um do lado do outro. Eu coloco ele para cá, ele desvia aqui, tá? O que eu faço? Quando eu clicar nesse ícone, eu vou abrir o workflow. E a ação que eu vou colocar nele, eu vou vir aqui, Element Actions, Repeat in Group, Show Next. Ou seja, ele vai mostrar a próxima página. E quando eu clicar nesse daqui, ó, abre o workflow dele, vem aqui em Element Actions, Repeat in Group, Show Previous, que é a página anterior. Vamos ver funcionando? A gente só está conseguindo ver a primeira página, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai mudando, ó. Tá vendo? Ó, vai mostrando os outros cadastros, tá? E ó, clicar aqui ele volta, ó. Então esse é o primeiro exemplo que a gente aprende de como criar paginação em Repeat Group. Uma segunda forma, nesse caso aqui, você pode tirar o contador aqui, tá? Ó. Uma segunda forma da gente poder estar fazendo isso também de uma maneira bem simples é o seguinte, ó. Vamos pegar um texto aqui, tá? Vou usar de exemplo aqui, tá bom? Esse vai ser o 1. Vou dar uma borda aqui, vou centralizar, vou aumentar para 18, para a gente enxergar legal aqui na aula. Preto. Pronto. O que eu faço daí? Eu vou multiplicando ele, ó. Ctrl D, Ctrl D. Vamos alinhar aqui rapidinho. Esse aqui vai ser o 2. O 3. O 4. O 5. Isso aqui são as páginas que eu estou elaborando aqui, tá? Vamos deixar só um layout assim, menos bagunçado possível. Ctrl D. Vamos colocar até o 6 aqui, que a gente tem 6 registros lá, né? Esse aqui vai ser o 6. E aí é bem simples, pessoal. A gente pega aqui, ó. Deixa eu pegar eles aqui. 1, 2, 3, 4, 5.
Só para trazer um pouco para cá, para ficar mais ou menos centralizado. Isso. O que a gente faz? Ó? Abrir o workflow, element actions, repeat in group, go to page, vai ser a página 1. Então a gente seleciona a página 1. Tá? E aqui os outros a mesma coisa. Ó. O 2, abre o workflow, element actions, repeat in group, go to page, 2. Entendeu, pessoal? O outro aqui, ó. Element actions, repeat in group, go to page 3. Eu vou dar um pause aqui, na verdade eu vou fazer as outras aqui, tá? Sem falar, e aí a gente continua, tá bom? E por último aqui o 6. Repeat in group, go to page 6. Vamos visualizar aqui. Página 2, 3, 4, 5, 6. Página 2, página 4, página 3, página 1. Tá vendo, pessoal? Então a gente pode também pegar isso aqui, ó. Pegar esses ícones que a gente jogou do lado de cá. Vamos diminuir o tamanho dele aqui. Agora vamos colocar ele aqui do lado, ó. Olha o tamanho que ele ficou. 38 por 48. 38 por 48. E aí eu jogo aqui do lado aqui, ó. Fica mais legal também, certo? Aqui a gente vai fazendo paginação página por página. Aqui a gente volta. Tá vendo? Ó? E aqui a gente escolhe a página que a gente quer, ó. Beleza, pessoal? Então dessa maneira a gente aprende essa nova função aqui de introdução ao Bubble, tá? Isso é um nível iniciante para a gente poder aprender. É uma função extremamente simples, relativamente simples, né? E espero aí ter ajudado aí a dúvida do pessoal que está começando na plataforma. Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participa. Se valeu o teu joinha e você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Você vai estar me apoiando para toda semana trazer conteúdo novo. Compartilhe o nosso conteúdo, tá? Aí embaixo nos comentários do vídeo aí, deixa teu elogio, tua crítica, tua dúvida, tua sugestão, teu pedido de aula. Mas interage com a gente. Você também vai estar ajudando bastante. Cada like que você deixar aí, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai sugerir para mais pessoas. E a gente vai manter vivo o propósito do nosso canal, que é levar conhecimento gratuito a todos, entendeu? Nós temos aí o botão Seja Membro ativado. Se quiser apoiar de uma forma mais abrangente também, nós temos valores de 3 e de 5 reais. E os membros têm preferências e alguns conteúdos aí dentro do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.